O Supremo Tribunal Federal recebeu ontem à noite as alegações finais das defesas de Jair Bolsonaro e mais 6 réus do núcleo crucial acusado de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada. Do grupo de réus, Alexandre Ramagem é o único que não vai responder por dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado, porque ele assumiu o mandato de deputado antes do 8 de janeiro de 2023. As penas máximas somam até 43 anos. Todos alegaram inocência. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Jair Bolsonaro é líder da organização criminosa por ser o principal articulador e maior beneficiário do plano de ruptura do Estado Democrático de Direito para permanecer no poder. No documento entregue ao Supremo ontem, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro chamou a acusação da Procuradoria-Geral da República de absurda e alternativa. Afirmou que ela busca a condenação do ex-presidente sem provas mínimas e chamou a atuação da Polícia Federal de parcial. A acusação alternativa tem um propósito específico: conseguir a condenação apesar das provas. Misturam-se os eventos, presume-se a responsabilidade do ex-presidente da República e consagra-se a narrativa de que ele é o responsável pelo ato final de 8 de janeiro. A defesa alega faltarem provas que liguem Bolsonaro aos militares das Forças Especiais e ao plano de assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Os advogados de Jair Bolsonaro afirmam: a narrativa da acusação encontra obstáculo intransponível na realidade. A transição do governo com a participação do ex-presidente também foi fato amplamente provado nos autos. Segundo a defesa de Bolsonaro, o ex-presidente era pressionado por descontentes com a derrota dele, mas, nas palavras dos advogados, apesar disso, determinou a sucessão. Superando a decepção com a campanha eleitoral e sua derrota, superando sua situação de saúde e apesar dos discursos dos descontentes que tentavam lhe pressionar, o ex-presidente, de pronto, determinou a sucessão, dando início ao governo de transição. Os advogados do ex-presidente apresentaram a visão da defesa sobre os atos golpistas de 8 de janeiro de 2022. Quando Bolsonaro deixou o país, os acampamentos já estavam desmobilizados. E antes de deixar o país, o ex-presidente também havia garantido a transição do governo de forma não só tranquila, mas também eficaz. A ausência de nexo causal entre as efetivas ações de Bolsonaro, sintomaticamente esquecidas na narrativa acusatória, e os atos de 8 de janeiro tornaram a condenação por aqueles crimes de dano e contra as instituições ainda mais impossível. Os advogados disseram que não há no processo qualquer documento que aborde a prisão do ministro Alexandre de Moraes como apresentado pela PF e pela PGR. E que não ficou comprovado que Bolsonaro tenha alterado a minuta do golpe. Não existe texto, decreto ou minuta prevendo a prisão de qualquer autoridade. Não existe decreto assinado. Não existe pedido de movimentar as tropas nem pedido a quem possa assim fazer. Não existe prova do golpe imaginado pela acusação. A defesa negou ainda que Bolsonaro tenha apresentado qualquer documento golpista numa reunião com comandantes das Forças Armadas. Afirmou que as tratativas com chefes militares era para evitar o caos social e não havia nenhum intuito golpista. E que as críticas ao sistema eleitoral eram apenas manifestação de opinião política. Os advogados também criticaram a delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, e afirmaram que ela não pode ser mantida diante de uma série de problemas, por ter quebrado o acordo pactuado, omitido informações e mentido. Por fim, a defesa alegou que Bolsonaro é inocente e pediu a absolvição por ausência de provas. A defesa do general Braga Neto questionou nas alegações finais a imparcialidade da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Sua suspeição decorre de o fato de a denúncia apontá-lo como uma pessoa que seria vitimada pelos denunciados, sendo natural e evidente a contaminação subjetiva do julgador. A defesa alega haver ilegalidades nas provas apresentadas contra Braga Neto. A acusação contra ele praticamente se resume à ilícita delação de Mauro Cid e a prints adulterados de WhatsApp.
A publicidade dos atos processuais foi violada. A acariação entre o general Braga Neto e Mauro Cid foi ilegalmente realizada a portas fechadas. Os advogados disseram que Mauro Cid sofreu pressão para envolver o general na trama golpista. Rebateram as acusações de que Braga Neto entregou dinheiro em espécie a Cid para financiar as ações golpistas. E também negaram a acusação de que o general tenha se reunido em casa para tratar do plano Punhal Verde e Amarelo. O tal documento sequer pode ser chamado de plano, pois não define nenhuma espécie de objetivo concreto e sequer define uma ação específica. A defesa declarou que Braga Neto é inocente e pediu a absolvição. O advogado do ex-ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, negou a acusação de que ele tenha atrasado a entrega do relatório das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas no primeiro turno das eleições. Segundo a PGR, a divulgação era prevista para sair logo após o primeiro turno das eleições, realizado em 2 de outubro de 2022. As Forças Armadas só entregaram um documento no dia 9 de novembro. Apesar disso, a defesa alega que não houve atraso e que a data limite era somente em 5 de fevereiro de 23. Diante do exposto, é uma patente inverdade e um manifesto absurdo afirmar que o relatório das Forças Armadas já estava pronto antes do segundo turno das eleições e teria sido postergado por motivos políticos. A defesa de Paulo Sérgio negou ainda a acusação da PGR de que ele buscou apoio das Forças Armadas às medidas autoritárias que seriam decretadas por Jair Bolsonaro. Segundo a defesa, o ex-ministro tentou, ao lado dos comandantes das Forças Armadas, demover o então presidente Jair Bolsonaro de cometer um ato radical. Por temer que grupos radicais levassem o presidente a assinar uma doideira e que alguma liderança militar levantasse o braço e rompesse o que poderia acarretar uma fissura nas Forças Armadas, sendo manifestamente contrário a qualquer medida de exceção, atuando inclusive para demover o presidente da adoção de qualquer medida nesse sentido, foi que o general Paulo Sérgio, como ministro da Defesa preocupado com a situação, convocou uma reunião para o dia 14 de 12 de 2022. O advogado disse ainda que o ex-ministro chegou a entregar ao presidente uma proposta de discurso de pronunciamento à nação, reconhecendo o resultado das eleições. Os advogados do almirante Almir Garnier rebateram as acusações da PGR de que o ex-comandante da Marinha tenha colocado as tropas à disposição do então presidente da República para dar um golpe. Segundo a PGR, a ação foi durante uma reunião com Jair Bolsonaro, com o então ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e com o então comandante do Exército Freire Gomes. Ainda segundo a PGR, Bolsonaro discutiu nessa reunião uma minuta golpista. A acusação citou os depoimentos do próprio Freire Gomes e do então comandante da Aeronáutica, Batista Júnior. Nas alegações finais, a defesa afirmou que em nenhum momento Garnier colocou as tropas à disposição do então presidente Jair Bolsonaro e alegou haver contradição nos depoimentos dos comandantes militares. Perceba-se que apenas Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, afirma que Garnier teria colocado tropas à disposição. Freire Gomes, ex-comandante do Exército, que estava presente nas reuniões, afirmou apenas que ele teria se colocado com o presidente, porém no sentido de respeito hierárquico. A defesa afirma: Almir Garnier participou de reuniões em que determinados assuntos foram debatidos. Contudo, nenhum ato executório foi praticado, pois, apesar dos debates, o então presidente da República não determinou a prática de qualquer ato. A defesa de Garnier conclui: o réu não praticou qualquer ação que configure delito, razão pela qual o seu comportamento não possui aptidão para configurar adesão à suposta organização criminosa. A defesa do general da Reserva, Augusto Heleno, disse que ele não agiu a favor de uma ruptura institucional e negou que o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional soubesse da existência de um plano de golpe e da criação de um gabinete de crise que seria comandado pelo próprio Heleno e por Braga Neto. Essas acusações da PGR se basearam em documentos e anotações apreendidos com militares presos na operação contra-golpe em novembro do ano passado. Os advogados disseram:
não há respaldo probatório para afirmar que Heleno tinha ciência de ter sido contemplado com o cargo de chefe de um imaginário gabinete de crise para dar suporte ao presidente da República após um suposto golpe de Estado. O general Heleno não presenciou qualquer tipo de discussão sobre esse assunto e, muito menos, conhecia os atos preparatórios de monitoramento de autoridades e a data da suposta ruptura institucional. A defesa disse ainda que a aproximação de Bolsonaro dos partidos do Centrão no segundo ano do governo acabou diminuindo a influência de Heleno e reduzindo sua participação na tomada de decisões. E que os fatos atribuídos ao general Heleno mostram que ele teve participação meramente acessória e periférica em relação ao núcleo organizacional denunciado pela PGR. A defesa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, afirmou que a denúncia não conseguiu comprovar que ele foi o autor da chamada minuta do golpe. Segundo os advogados, o documento apreendido na casa dele é diferente do apresentado por Bolsonaro aos então comandantes das Forças Armadas em dezembro de 2022. Os advogados afirmam: nenhuma minuta foi debatida com Anderson Torres, afastando qualquer alegação de que ele tenha participado de discussões ou assessoramento jurídico a respeito desses textos. A existência de uma minuta apócrifa na residência de Torres, ou mesmo o assessoramento jurídico ao ex-presidente, são irrelevantes penais. Os advogados negaram a denúncia da PGR de que Anderson Torres tenha disseminado informações falsas sobre o sistema eleitoral em lives e reuniões ministeriais. Sobre a interceptação de veículos no segundo turno da eleição, em áreas em que Lula havia obtido votação grande no primeiro turno, os advogados afirmam: não há um único elemento de prova idôneo que comprove que Anderson Torres tenha arquitetado, ordenado ou mesmo incentivado qualquer atuação da PRF voltada a comprometer a lisura do segundo turno. A prova testemunhal, composta por declarações uníssonas de autoridades de alto escalão da Polícia Federal, da própria PRF e de servidores do Ministério da Justiça, foi categórica em afastar qualquer conduta de cunho político eleitoral ou direcionamento ilícito. Por fim, os advogados alegaram que Anderson Torres não tem foro privilegiado e que a ação deve ser julgada na primeira instância da Justiça. A defesa de Alexandre Ramagem negou a acusação da PGR de que o então diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência tenha orientado Jair Bolsonaro nos ataques ao sistema eleitoral. Os advogados afirmam: o Ministério Público ignorou os elementos de prova apresentados em defesa prévia que demonstraram que Ramagem sempre se posicionou publicamente pelo incremento da segurança do sistema eletrônico de votação. A defesa também negou o uso indevido da ABIN para perseguição de pessoas consideradas adversárias políticas com o uso de um software espião. Os advogados alegaram que o programa First Mile foi adquirido antes da gestão Ramagem e que ele atuou de forma concreta para aferir a regularidade da utilização da ferramenta no âmbito da ABIN. Segundo a defesa, Ramagem jamais integrou qualquer organização criminosa. A narrativa apresentada na denúncia demonstra claramente uma radicalização de falas e atos a partir do ano de 2022, momento em que Alexandre Ramagem não mais integrava o governo Bolsonaro. Ao lembrar que Ramagem foi eleito deputado federal, afirmou: fere a lógica e a razoabilidade a tentativa de lhe imputar qualquer responsabilidade por tão grave intento que, segundo o Ministério Público, seria o de abolir as estruturas democráticas, impedindo o funcionamento de um poder, o legislativo, para o qual acabara de ser eleito pelo voto popular.